Pessoal, boa tarde. Vocês estão me escutando? Não. O som tá bom? O som tá bom. Ah, então tá bom. Pessoal, meu nome é Ana Paula Ferreira. Eu sou supervisora da Rede Estadual de Ensino, aqui da Superintendência de Poços de Caldas, e faço parte atualmente da equipe PRA, que é o Plano de Recomposição. Ana Paula? Perdão, gente, acabou minha bateria aqui, eu entrei pelo da Priscila, que tá aqui do meu lado. Estou aqui de novo. Então, eu faço parte do Plano de Recomposição da Aprendizagem, desde o ano passado, né? O que é esse Plano de Recomposição? Ele existe a nível nacional e cada sistema, seja estadual ou municipal, elaborou o seu formato, a sua configuração. E justamente para dar conta de todos os desafios advindos com o período pós-pandemia. Então, a gente já tinha muitas dificuldades dos estudantes em se tratando, né, de uma alfabetização consolidada. A gente sabe que o Brasil tem índices alarmantes de analfabetismo funcional e a dificuldade também é gritante em se tratando da questão da matemática. E aí, pensando nisso, a equipe do PRA elaborou aí uma ementa, né, de uma formação continuada, para que a gente possa trocar experiências, compartilhar práticas exitosas, e com a orientação dos dois professores que compõem o PRA, que eu vou estar apresentando eles aqui, né, que é o Otávio Magalhães. Dá um tchauzinho aí, Otávio, logo vai ser a fala com ele, né? O Otávio é mestre em Educação Matemática, tem uma experiência extensa na rede estadual, tem um projeto que chama Podemos, que é justamente para alavancar, né, aqueles estudantes com alto potencial e que tem aí o perfil para o OBMEP. Então, ele pode contribuir bastante aí com a nossa formação. E nós também temos aí o Gilbert. Dá um tchauzinho aí, Gilbert. O Gilbert é de Andradas, tem uma experiência também bem ampla, domina bastante essas metodologias ativas, tecnologia na educação. Então, as duas falas vão ser bastante complementares e a gente pretende contribuir bastante, né, com esse grupo que está aqui no WhatsApp e hoje nessa formação. Serão 8 encontros, né, que nem vocês podem ter visto lá na ementa, né, do curso. Esses 8 encontros, se a pessoa tiver 60% de participação, de frequência ou mais, ela vai ter uma certificação. Então, é importante que vocês fiquem atentos em relação a isso. As aulas, elas vão ser gravadas, né? Então, na medida do possível, se precisar faltar ou qualquer coisa do tipo, depois pode estar acessando essa aula, tá? Cada aula já tem ali um eixo orientador, isso também já está descrito ali nas ementas, e é isso, né? A gente pretende que seja um momento bastante rico, um momento de bastante troca, para que a gente consiga levar todo o conhecimento desses momentos formativos para a nossa sala de aula. Então, sejam todos e todas bem-vindos aí. Então, hoje, agora, né, com o Otávio. Fique à vontade, Otávio. Boa tarde a todos. Só falando da importância de todo mundo se identificar no chat, para colocar o nome completo e a cidade, eu acho que basta, para depois a gente emitir a certificação. Tá? É importante esse controle de presença, que pode ser usada para carga horária, para quem é professor das escolas da rede, aquela carga de atividade complementar. Tá? O nome completo e a cidade já basta, porque a gente tem eu uso uma versão do Meet, por estar Podemos Matemática. Eu uso uma versão do Meet que é paga, e a gente consegue saber a hora que cada um entrou e a hora que cada um saiu. Viu? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Otávio, eu sou professor de matemática, eu estou vinculado ao PRA, eu dou aula em Muzambinho, eu estou na sala de aula há 30 anos, é praticamente a única coisa que eu fiz na minha vida,
foi dar aula, né? Eu não trabalhei com dar aula e coisas de educação. Fui supervisor, fui diretor, tutor de educação à distância, elaborei material didático, trabalhei para o INEP na elaboração de questões, mas sempre na sala de aula. Eu vi muita gente aí que eu conheço, que trabalhou comigo, né? Foram meus colegas. Que bom que vocês estão aqui. A aula vai ficar gravada e hoje eu vou falar sobre alguns fundamentos teóricos sobre educação. Antes de começar, eu quero falar alguma coisa que eu vejo muita descrença em informações, porque tem muita coisa que nesses cursos é passado dos professores como se fosse uma verdade única, como se fosse uma única possibilidade de entender uma realidade. Então, o que eu quero falar para vocês é que o que eu vou apresentar aqui são diversas vertentes teóricas a respeito da educação matemática. Nas 3 primeiras aulas são aulas teóricas. Eu não vou falar especificamente do que eu penso, do que eu acho, como se fosse verdadeiro. Não que eu não dê a minha opinião em alguns momentos, mas a minha ideia aqui é falar o que os educadores entendem sobre o que é educação matemática. É importante eu falar isso porque em educação a gente permite a chamada pluralidade de concepções pedagógicas. Tem muitas formas de pensar a educação que são respeitáveis, né? Se a gente pegar aquele livro, eu acho um livro essencial, o Escola e Democracia, do Demerval Saviani, talvez seja o livro com mais cópias em educação feito, ele fala das várias correntes pedagógicas e propõe uma nova, e é interessante que quando ele vai falando de cada um, ele fala que, por exemplo, a pedagogia tradicional ela é focada no professor, a pedagogia nova é focada no aluno, a pedagogia tecnicista é focada no conteúdo. E ele critica as 3 e propõe uma nova. Então, quando a gente vê uma ideia assim, a gente sabe que tem várias maneiras de pensar a educação. Tem teorias de educação que chegam a ser bem radicais. Então, não vou estar querendo impor uma verdade, mas sim colocar questões teóricas para debater a respeito de educação. Porque quando a gente é professor, a gente tem que pensar qual é o sentido do que a gente está fazendo no nosso trabalho em sala de aula. Para quê? Qual é a lógica? O que é aquilo que a gente está fazendo em sala de aula? Então, tem algum sentido? Para que serve? Qual é a lógica? A gente tem que pensar, para que serve a escola? Qual é o sentido da escola? Qual é a lógica que tem aquilo? Por que o aluno precisa aprender matemática? E a gente consegue ver várias coisas bem diferentes. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar um material aqui. Então, primeira coisa, eu vou começar diferenciando 2 coisas. Uma, ensino, e outra, educação. São 2 coisas que a gente, às vezes, quando é professor, a gente não pensa a respeito disso. Então, quando a gente fala em ensino, a gente está falando dos atos lógicos, do que a gente precisa fazer para transmitir o conhecimento. Ou seja, qual o conjunto de procedimentos, de estratégias, qual o conjunto de atos que a gente vai fazer para transmitir para o aluno o conhecimento, o conteúdo. Então, quando se fala em ensino, a gente está falando de uma coisa procedimental. Quais são os procedimentos que a gente vai ter em relação ao que está acontecendo, a transmissão para o aluno. Já a educação é uma coisa muito mais ampla. E essa palavra é extremamente debatida. Eu até vou pegar uma definição aqui. Eu peguei um texto da Maria Bicudo. Maria Bicudo é uma professora da Unesp de Rio Claro. Ela deve ter hoje em torno de 80 anos, é viva ainda. E ela
pegou um texto do marido, ex-marido dela, o Irineu Bicudo, e ela fez uma abordagem mais filosófica a respeito disso, porque ela, apesar de trabalhar com o ensino da matemática, ela não é matemática, ela é pedagoga, ela trabalha com questões filosóficas, mas a vida inteira esteve vinculado ao trabalho de ensino da matemática. E o Irineu Bicudo, o ex-marido dela, era um matemático puro, que também trabalhava em programas de educação, mas ensinando questões de matemática pura. O marido dela, o ex-marido, né, porque ela separou, continuou usando o nome, mas separou, foi o cara que traduziu os elementos de Euclides direto para o grego. Tá? Então, olha para você ver a definição que é dada de ensino e educação. Então, ensino. Preocupação com os atos lógicos do ato de ensinar. Intermediar o conhecimento produzido, as formas de sua produção e o conhecimento em construção do aluno. Lógica da ciência e lógica da construção do conhecimento. Quando a gente fala de ensino, a gente fala de coisas como didática, metodologia, das técnicas de ensino, metodologia. Então, o ensino é uma parte específica, educação é muito mais ampla. Educação é cuidado com o aluno, considerando sua realidade histórica e cultural e a possibilidade de vir a ser. Cuidado com a matemática, falando de educação matemática, tá? Considerando sua história e modos de manifestar no cotidiano e na esfera científica. Cuidado com o contexto escolar, lugar onde a educação escolar se realiza. Cuidado com o contexto social, onde as relações entre pessoas, entre grupos, entre instituições são estabelecidas e onde a pessoa educada, também de um ponto de vista matemático, é solicitada a situar-se agindo como cidadão que participa das decisões e trabalha participando das forças produtivas. Então, veja, é até mais difícil explicar o que é educação, porque a educação tem... só para tentar situar de forma histórica, o que é educação? O homem começou como homem lá das cavernas, e ele foi descobrindo as coisas. Imagine se uma geração não passa para outra geração os conhecimentos. A gente estaria até hoje descobrindo o fogo e a roda. Então, quando a gente fala em educação, a gente tem que levar em conta que a educação é a garantia da continuidade da cultura, da continuidade do conhecimento socialmente acumulado. Educação é a transmissão de todo o conhecimento que uma sociedade tem para gerações futuras. Se a gente não tivesse educação, a gente não teria uma continuidade da sociedade. Imagine se chegar um momento, os vários avanços da sociedade em física, química, computação, história, direito, geografia, desaparecesse porque ninguém mais deu continuidade àquele estudo. Então, educação é muito mais. Educação, como diz eu não sei falar direito o nome, o Abbagnano, acho, que é um filósofo italiano, ele dá uma definição de educação como a transmissão e o aprendizado das técnicas culturais. Ou seja, é a perpetuação do que o ser humano está aprendendo. Então, isso é a função da educação. Garantir que a cultura não se acabe. Quando a gente fala em educação matemática, a gente está falando exatamente em manter essa questão da continuidade da existência da matemática. Não só do que vai ser visto na vida útil do aluno, mas da continuidade também da ciência. Então, aqui fala que cuidado com a matemática, tanto no cotidiano, do que ele precisa para a vida real dele, quanto na esfera científica, certo? Então, é interessante essa diferença de educação e ensino. Isso é muito importante, tá? Apesar que as coisas não se separam, tá? Um dos grandes problemas é que, muitas vezes, quando a pessoa começa a falar de educação matemática, ele esquece da matemática e vai só para a educação.
Então, é preciso tomar cuidado para a educação matemática não se afastar da matemática, é uma fala da Maria Bicudo. E a educação matemática, ela envolve também os aspectos históricos e antropológicos. Então, uma das coisas que a gente vai envolver aqui é a questão da história, que a educação tem relação com a história, com a continuidade com a história, e da antropologia, que é do o que é ser homem, homem humano, vamos dizer, humano. Certo? Alguém tem alguma pergunta até agora, nesse momento? Eu sei que é um pouco chato isso, mas é importante. O legal seria, se vocês tivessem algum tempo, e lesse o texto da Maria Bicudo. Ele é um texto interessante, tá? Então tá ali o link. Se alguém quiser ler o texto dela, eu vou mandar esse... Já tá no Classroom, mas eu vou mandar isso aí, tá? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Pode falar no chat. Vocês estão me ouvindo? Tudo certinho? Ana Paula, vocês estão me ouvindo? Ah, beleza. Então, bom, um se manifestou aí, certo? Ok? Então, então eu quero falar para vocês dessa questão de ensino e educação. Educação é perpetuação da cultura. Né? Educação é perpetuação da cultura. Quando você vai falar de ensino na matemática, e falando especificamente de ensino na matemática, você tem várias estratégias para ensinar matemática. Então, a gente chamava lá nos anos 80 de paradigmas do ensino da matemática. Então, o que é um paradigma do ensino da matemática? São conjuntos estruturados de ideias que você pode usar para ensinar matemática. O que você... quando você está falando aqui de paradigma de ensino da matemática, não quer dizer que você vai usar só essa técnica, tá? Mas o que você pode usar no ensino da matemática são várias estratégias. A primeira delas, e a mais óbvia, é a resolução de problemas. Resolução de problemas, ela é fundamental na matemática. Você não pode fazer o ensino de matemática desvinculado de problema. Não faz o menor sentido. Você está preocupado em ensinar matemática sem falar da questão de problemas, certo? Tem vários autores muito importantes que falam de resolução de problemas no Brasil. Uma das principais é a dona Lourdes Onuchik. E ela fala muito sobre a questão teórica. Se quer uma coisa mais prática, tem o livro do Luiz Roberto Dante, que é um livro bonitinho, chama Didática da Resolução de Problemas. É mais para criança, tá? É bem, bem legal isso. Uma outra estratégia é o uso de jogos. Uso de jogos. Quando a gente fala de jogo, não precisa ser um jogo estruturado. Pode ser, por exemplo, o Tangram, que é um jogo bem, bem, bem vago, que você pode fazer muitas coisas. Ou o Geoplano, que é um tabuleiro de pontos que você pode mexer. Um outro paradigma é o uso de tecnologias. E eu gostaria de falar muito com vocês sobre o GeoGebra. O GeoGebra é a melhor software que a gente tem hoje para ensinar matemática. Tá? O GeoGebra ele é meio que básico. E você faz praticamente tudo lá no GeoGebra. Algumas coisas não faz, mas dá para a gente usar muito o GeoGebra. Eu falo que em praticamente toda aula minha, que eu estou com data show na mão ou estou dando aula online, eu pego e mostro para os alunos no GeoGebra. E eles mesmos aprendem a mexer com o GeoGebra e eles vão fazendo investigações no GeoGebra. Um outro paradigma do ensino da matemática são as abordagens históricas. A questão das abordagens históricas faz muito sentido na matéria do ensino médio. A matéria do ensino fundamental ela é uma matéria muito básica, muito elementar, mas a matéria do ensino médio tem assuntos que só faz sentido se você passar por uma abordagem histórica. Ou elas ficam muito mais interessantes numa abordagem histórica. Por exemplo, talvez alguns aqui já saibam disso, mas a invenção dos números complexos não foi para resolver um problema
por exemplo, tem um teorema chamado Teorema Fundamental da Álgebra, que diz que uma equação de grau n tem n raízes complexas. Então, esse teorema, ele fez muito sentido. Só que os números complexos não foram criados para resolver esse tipo de situação. Os números complexos foram criados porque foi inventada uma fórmula para a equação de terceiro grau, e essa fórmula só fazia sentido para achar as raízes reais se você considerasse a raiz quadrada de um número negativo e depois cancelasse as duas ali no final. Então, a origem histórica dos números complexos, ela é muito interessante e ela faz um sentido. Ela faz um sentido quando você começa a ensinar números complexos, se você fizer uma abordagem histórica daquilo. Uma outra coisa que faz muito sentido nas abordagens históricas é quando você está ensinando conjuntos, você vai falar da ideia do infinito. Ou para um nível mais avançado, quem tiver no ensino superior, for falar de cálculo. A abordagem histórica é muito interessante. Tem várias outras coisas que podem ser feitas. Por exemplo, pode ser trabalhada as frações egípcias, são frações unitárias. Outra coisa interessante que pode fazer é um algoritmo da multiplicação dos povos antigos. Por exemplo, olha só, vou dar um exemplo de abordagem histórica. Que jeito que a gente faz 345 vezes 17? A gente arma assim, não é? Esse é o jeito de armar a conta. Eu vou fazer bem rapidinho aqui, porque eu acho que todo mundo aqui sabe. 7 vezes 5, 35, vai 3. 7 vezes 4, 28, com 3, 31, vai 3. Se eu errar, vocês me avisam. 7 vezes 3, 21, com 3, 24. E multiplicar por 1, vai ficar o mesmo modo. A gente faz assim, certo? Esse é o modo que a gente faz. Mas os hindus antigos usavam um outro algoritmo, que era chamada gelosia. Não sei se vocês já viram, ele é super interessante. Eles faziam um diagrama assim. Não sei se alguém aqui já viu. Bem legal. Vou mudar de cor para ficar mais fácil. E eles faziam aqui, ó. 5 vezes 1 é 5. Então, vamos por 0, 5. 5 vezes 7, 35. 4 vezes 1, 0, 4. 4 vezes 7, 28. 3 vezes 1, 0, 3. 3 vezes 7, 21. Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, pode me perguntar. Os hindus montavam isso. Olha depois o que os hindus faziam. Eles pegavam as diagonais e somavam as diagonais. 5. 5 mais 3, 8, mais 8, 16, vai 1. 1 com 4, 5, 6, 7, 8. 2 mais 3, 5. Olha aí, ó. Chegou na mesma resposta. Os alunos adoram esse tipo de coisa. Tá? Essa é uma multiplicação hindu. Mas também, se vocês pesquisarem, tem a multiplicação russa e a multiplicação... Nossa, qual que é a outra? Russa e egípcia. Multiplicação russa e egípcia. Que também funcionam de forma bem interessante, como algoritmos alternativos à multiplicação normal. Isso é uma abordagem histórica extremamente interessante, que mostra que os algoritmos não são regras padrão, eles são produtos do seu tempo. Tem muita coisa que dá para falar de abordagem histórica. Certo? Deu para... Qualquer coisa vocês me perguntam, tá? Eu funciono melhor com pergunta. As perguntas vão me despertando. A aula vai ficando melhor. Se vocês pegarem meus vídeos do YouTube, vocês vão ver que as aulas que os alunos falam o tempo inteiro são as aulas que eu mais desenvolvo. Tá? Bom, um outro paradigma são as abordagens etnomatemáticas. O maior autor, quem criou essa palavra etnomatemática, foi um professor chamado Ubiratã D'Ambrosio. Esse cara, o Ubiratã D'Ambrosio, ele recebeu o prêmio Franz Freudenthal, que é o maior prêmio para educadores matemáticos do mundo. E ele é um cara que era conhecido no mundo inteiro. Ele foi pró-reitor da Unicamp,
cogitado para ser reitor da Universidade da Unesco em Nova York, acabou não sendo, e é um cara que criou essa palavra etnomatemática. O Biratã, o que é etnomatemática? Seria até interessante eu fazer uma aula só sobre etnomatemática, mas a gente não tem tempo. Né? Etnomatemática é a matemática criada fora das bolhas da matemática considerada como padrão pelo mundo, fora da matemática dos matemáticos. Existe uma matemática dos matemáticos que tem toda uma lógica, mas cada povo, cada sociedade cria sua própria matemática. Quando a gente fala de etnomatemática, é muito comum falar de povos indígenas ou de quilombolas, mas também você pode falar de etnomatemática, por exemplo, dos taxistas, dos feirantes, que criam toda uma matemática em torno daquilo ali. Tem um autor de Moçambique que estudou no Brasil, chamado Paulo Guedes, ele já morreu. O Paulo Guedes, ele descobriu numa cultura lá de Moçambique, de um povo, de uma tribo lá de Moçambique, eu não sei como é que fala, de um povo tipo índio, tipo indígena, mas lá de Moçambique, ele descobriu uma variedade de demonstrações infinitas do Teorema de Pitágoras. Ele, usando uma ideia que eles tinham lá, você conseguia demonstrar o Teorema de Pitágoras de infinitas maneiras. Então, a etnomatemática, você descobre coisas incríveis feitas de forma natural, feitas de forma sem ser da matemática dos matemáticos. Eu vou dar um exemplo. Eu estava dando aula em São Carlos, e cada um de vocês tem histórias assim, tá? Eu vou dar um exemplo para entender o que é etnomatemática. Eu dava aula em São Carlos, no início da minha carreira. Quando eu comecei a dar aula antes de formar, nos 2 primeiros anos que eu estava formado, já dava aula há muito tempo, eu fui para Botelhos, dei aula 2 anos em Botelhos. Depois eu passei no concurso do Estado de São Paulo, fui lá para o Estado de São Paulo, fiquei 3 anos lá no início da minha carreira. E aí, o que o cara me falou? Eu dava aula noturno no EJA, ele era pedreiro. Falou, professor, para a gente fazer um bueiro, eles faziam um bueiro de rua, de negócio de enxurrada. Ele me explicou assim, eles fazem uma tampa de concreto. Para fazer a tampa de concreto, você vai passar várias vigas assim, ele me explicou lá, várias vigas assim, e depois você vai emendar com essa que eu fiz primeiro. Essa ele faz por último. Aí ele me explicou da seguinte maneira, ele media, pegava 3 vigas dessas, colocava uma do lado da outra, dobrada, e na hora que desce 3 vigas, 3 desses pedaços de ferro, não sei se estou explicando direito, ele pegava um pedaço de ferro e ele media 3 para fazer esse contorno, para fazer a circunferência. E ele dizia que ele dava um lastro depois. Então ele fazia o quê? Ele pegava 3 vezes esse ferro aqui, que é o diâmetro, mais um lastro, que ele chamou de lastro. Esse 3 é 3 mesmo. 3. E esse lastro é o 14, 15, 92. Então o cara tinha uma ideia do pi. Então, para ele construir a tampa do bueiro, ele pegava aquele vergalhão, punha 3 um do lado do outro, deixava um espacinho, que é o 14, e dobrava. Então, ele sabia o pi, não tinha nem ideia do que era pi, ele nunca tinha ouvido falar nessa ideia do pi, mas ele sabia que a circunferência do bueiro era 3 vezes mais um pouquinho daquele vergalhão. Então, essa ideia do 3,14 3, 14, 15, 92, ele descobriu sozinho. Tem vários povos que também descobrem tanto o pi quanto o Teorema de Pitágoras. São coisas simples, né? O Teorema de Pitágoras, para vocês terem uma ideia, tem uma tábua chamado Plimpton 336, acho que é isso, 336, não sei, que foi descoberta, uma tablita lá de mais de 4.000 anos atrás, que tem uma série de ternas pitagóricas, de números que os 3 são os lados de um triângulo retângulo. Ou seja, pode ser que
Eles nem sabiam o teorema de Pitágoras, mas aqueles números são números ternos pitagóricos, ou seja, mesmo sem saber o teorema de Pitágoras, ele tinha alguma ideia de que o triângulo retângulo, se você tivesse os dois catetos, a medida da hipotenusa era fixa. Porque pensa comigo, se você não sabe o teorema de Pitágoras, você tem uma ideia que se eu determinar este lado aqui, digamos a parede da tua casa, e esse lado aqui, digamos o chão, você concorda que essa medida aqui vai estar fixa? Então deve existir um modo para calcular essa medida. Então isso aí é mais ou menos natural, que a pessoa imagine que tem um jeito de calcular. E se você não tem a matemática dos matemáticas, matemática socialmente acumulada, você não sabe, você pode até acabar de descobrir o teorema de Pitágoras. Jussara, você quer falar em áudio? Ou você levantou a mão sem querer? Obrigado, Hélio. Plimpton 322. Você quer falar, Jussara? Se quiser, que às vezes aperta sem querer. Tá, abri para você, Jussara, pode falar. Consegui. Boa tarde. Boa tarde. Aí tem hora que eu não aguento, Otávio, desculpa. Não, é bom falar acima. Eu tô vendo aqui você falar a respeito do bueiro, do aluno, né? Da EJA, isso. Sim. Uhum. E o marido aqui está tomando café e está ouvindo também a aula. Uhum. E aí ele falou, ele estava comentando que o meu marido é carpinteiro e o telhado dele é muita física. E tem muito teorema de Pitágoras também, né? Talvez ele sim, ele teve um pouco mais de estudo, acredito eu que mais que esse aluno que você citou, mas foi só ensino médio mesmo. E lógico que ele viu o teorema de Pitágoras e assimilou, mas eu acredito que muitos dos nossos profissionais, né, não formados, como pedreiros, carpinteiros, não são formados com certificados, né, mas sim aqueles certificados da vida, na vida, né, eles sabem da matemática vivenciando, né, diferente, muitas vezes diferente dos nossos alunos, que a gente vai falar com eles, eu não sei matemática, eu não sei isso, não sei aquilo, não gosto de matemática, e muitas vezes eles nem percebem que no caixa do supermercado eles vivenciam a matemática diariamente, na vida, né? Eu sempre comento com eles que desde a hora que eles levantam até a hora que eles dormem. Só que eu acho que eles travam um pouco na hora que a gente leva isso para a sala de aula. É meio assim. Mas eu estava vendo você fazer a conta de multiplicação. Falei, nossa, já estou com saudade da sala de aula. Já estou com saudade dos meus alunos. Jussara, obrigado. Então, a Jussara, você me fez lembrar um livro chamado Na Vida 10 na Escola Zero. Na Vida 10 na Escola Zero, da Terezinha Carraher. É isso mesmo. Esse livrinho aqui, ele fala exatamente isso que você está falando. Entendeu? Tem gente, esse livro é bem legal. E eu até recomendo, quem puder ler ele, olha aqui, ó, na estante virtual tá R$6, mas eu acho que é fácil de achar esse livro. Na Vida 10, na Escola Zero, da Terezinha Carraher. E tem outros autores também. Ele fala sobre isso, que várias pessoas têm uma... E fala muito da matemática nesse livro. Fala muito da matemática. Tem gente que tem muito conhecimento de matemática na vida comum,
mas na escola não consegue fazer a transposição desses assuntos. Eu sei, isso que você acabou de falar é isso. E o Biratã fala isso, tá? O Biratã D'Ambrosio. O Biratã é uma figura incrível. Quem não conhece, eu recomendo que pesquise sobre ele, tá? E um último paradigma que eu costumava falar é a modelagem matemática. Modelagem matemática pode ser entendida como uma questão que, por exemplo, o que os engenheiros fazem é uma modelagem matemática. Tá? Os engenheiros pegam conhecimentos da matemática e modelam na área deles. Um exemplo muito clássico de modelagem matemática é a matéria lá, a estrutura dos materiais. Isso é modelagem matemática. Mas, quando a gente fala de modelagem matemática aqui, eu estou falando de estratégias. Por exemplo, você criar um modelo para falar de matemática a respeito de um assunto da vida real. Por exemplo, o IDH. O IDH não. O IDH pode ser o IDH também, mas aquele índice de massa corporal. Peraí. É IMC. O IMC é uma modelagem matemática. Você pega o peso da pessoa e divide pelo quadrado da altura e você descobre se a pessoa está obesa, está sobrepeso. Porque, assim, tem um pouco relação à altura e o peso da pessoa, né? Normal que a pessoa mais alta tenha maior peso. Então, você cria um modelo matemático para tentar resolver o problema. Então, quando você coloca o IMC igual ao peso sobre a altura ao quadrado, você fez uma modelagem matemática. Você pode fazer modelagem matemática em muita coisa. Vou mostrar um negócio para vocês. Espera aí, deixa eu só pegar aqui. Não estava pensando em mostrar isso agora, mas vou. Pior que eu não trouxe. Queria mostrar para vocês um livro didático dos anos 90, do início dos anos 90, que é de um cara chamado Luiz Márcio Jimenez e o outro cara chamado Marcelo Leles. Eles falam desses 6 paradigmas aqui. É um livro didático muito bom, diferente das coisas da época, tá? E lendo o manual do professor deles, que eu comecei a ter as primeiras ideias sobre educação matemática, certo? Além desses paradigmas, tem outros. E um que é interessante é as chamadas investigações matemáticas. E é sobre elas que eu vou falar agora, tá? Então, eu coloquei um texto aqui do João Pedro da Ponte, que é um educador matemático português, que veio muitas vezes no Brasil, tá? João Pedro da Ponte, esse texto é um texto de uma... fala Atas do Prof. Mate, não tem nada a ver com aquele Prof. Mate de hoje, tá? O Prof. Mate é um programa lá de Portugal, é um encontro de pessoas, tá? Então, ele fala sobre o que não é investigar. Mito sobre investigação. Eu estou fazendo essa introdução para explicar o que é investigação matemática. Acho um assunto muito interessante. Quem fala muito dele aqui no Brasil é um autor de livro didático chamado Antônio José Lopes de Bigode. Ele tem alguns livros bem interessantes, tá? Livro didático. Investigar é uma atividade transcendente que envolve o uso de metodologia sofisticada, requerendo recursos especiais e uma longa preparação prévia. Ele está falando que isso não é investigação. Então, investigação não precisa usar umas técnicas sofisticadas para fazer. Então, isso não é investigação, não é um procedimento complexo feito por especialistas. Investigar é uma atividade reservada a um grupo especial de pessoas, os investigadores profissionais. Todo mundo pode investigar. Ensinar e investigar são 2 atividades contraditórias que não conservam em simultâneo, sem comprometer a qualidade uma da outra. Então, João Pedro da Ponte, ele defende um ensino com base nas investigações. Então, ele coloca de forma bem clara como usa a metodologia dele. Então, por exemplo, aqui está em português de Portugal, tá? Mas é bem interessante. Então, ele diferencia exercício, problema e tarefa de investigação. Depois ele vai diferenciar o que é investigação e exploração, mas só para a gente entender. E outra coisa, exercício e problema são fundamentais também, tá? Então, exercício.
Exercício às contas. Tá? Uma das coisas importantes, isso eu falo muito, não é para abandonar o ensino de procedimentos e técnicas matemáticas, seja qual for a sua corrente de pensamento. Não é. Você é para ensinar o aluno a resolver expressão numérica, é para ensinar o aluno a resolver problemas de matemática, problemas, equações, é para ensinar o aluno a decorar a tabuada, tem que decorar a tabuada, tem que exigir que o aluno decore a tabuada lá nas séries iniciais, e se ele não sabe, tem que exigir que ele saiba. Então, isso não pode ser abandonado, porque ele não vai conseguir fazer as coisas mais avançadas se ele não tiver o base. Então, o que não pode é o ensino ser resumido a isso. Tá? Então, tem que ensinar. O professor precisa ensinar o aluno a somar fração, a resolver expressão numérica, a usar a fórmula de Bhaskara. Tem gente que acha que não é para ensinar mais isso. Tá? É para ensinar. Não tem que decorar, tem que decorar. E outra coisa, o que não pode é o ensino ser só decoreba. Decorar é uma das habilidades do ensino. Eu lembro que uma das coisas importantes que fizeram comigo é a professora de geografia que mandava a gente decorar aonde ficavam os países no mapa e marcar. Entendeu? Tem que decorar é uma habilidade importante. O que não pode é ser só isso. Tá? Então, aqui tem alguns exemplos de exercício. Tá? Depois, problema. Tá? Então, problema, ó, no caso aqui nem é muito problema, mas um procedimento também. Qual é mais pequeno o número inteiro, que é português de Portugal, que dividido por 5, 6, 7 dá sempre resto 3? Isso aqui é um problema, porque se o aluno dominou o conceito do mínimo múltiplo comum, ele sabe que aqui é só fazer o mínimo múltiplo comum e somar 3. É um problema porque ele vai precisar pensar. Esse é um problema padrão. É um problema que não tem muito raciocínio. É um problema que é pegar um conceito e usar. Mas já é um problema, tá? É um começo do que você chama de problema. Depois ele fala tarefa de investigação. Ó, escreve a tabuada do 9, desde 1 até o 12. Observa os algarismos das diversas colunas e encontra alguma regularidade. E 2, vê se encontra regularidade na tabela dos outros números. Isso é investigação. E é importante você fazer uma investigação com os alunos. Tá? Olha, uma investigação bem legal que eu já fiz com os alunos é mandar os alunos pegar todos os números e dividir por 4. Mas vamos fazer isso aqui para entender. Escrever a tabuada do 9. O 9, 18, depois do 18, 27, 36, 49, 54, 63, 72, 81, 100 não, né? 90, 99 e 108. A ideia era os alunos perceber que aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 49 não, né, galera? 45. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, perceber essa regularidade, o aluno pode perceber sozinho. Detalhe que a maioria talvez já saiba disso, ou tenha vários alunos que já saibam disso, mas o aluno descobrir sozinho é um prazer muito grande, ele perceber. Tá? Isso é uma tarefa de investigação matemática. Tem uma tarefa de investigação matemática que eu dei para os alunos, que eu mandei eles pegar todos os números de 1 a 20 com calculadora e dividir por 4. Para eles verem se eles percebiam que tinha um padrão, que era sempre o número inteiro, 0,25, 0,5, 0,75. Certo? Era uma tarefa só de investigação, para ver se eles conseguiam perceber um padrão. Tá? Então, o João Pedro da Ponte fala da importância das tarefas de investigação matemática. Tá? Isso é uma das correntes. O João Pedro da Ponte ainda é vivo, tá? Talvez você consiga encontrar alguma coisa sobre ele. João Pedro da Ponte.
O que ele mais fala tem até a página da Wikipédia dele. Que legal. Não sabia que tinha uma página na Wikipédia dele. É um professor de Portugal, ele é bem famoso nesse meio da educação matemática. Não sabia que tinha uma página na Wikipédia dele, mas você consegue achar bastante coisa a respeito dele. Inclusive, tem algumas palestras dele na internet. É bem legal, tá? É um cara que influenciou muito a matemática dos brasileiros. Eu assisti uma palestra com ele em 2004, quando a professora Miriam Penteado trouxe ele na Unesp de Rio Claro. Então, ele fez também esse diagrama, tá? Ele colocou no fácil para o difícil, do fechado para o aberto. Então, fácil, exercício, fácil, fechado, exercício. Fácil, aberto, exploração. Difícil, fechado, problema. Difícil, aberto, investigação. Ele explica isso, tá? Os exercícios são tarefas sem grande dificuldade, estrutura fechada. Os problemas são tarefas também fechadas, mas com elevada dificuldade. As investigações têm grau de dificuldade elevado, mas uma estrutura aberta, e as tarefas de exploração são fáceis e com estrutura aberta. Ele fez essa classificação, tá? Isso aqui, tarefa de investigação, isso aqui é mais ou menos investigação e exploração, as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Então, ele fez esse negócio aqui. Deixa eu ver. E ele põe tarefas de exploração e investigação como exemplo. Então, ele... Aqui é para mostrar que não é verdadeiro que A elevado a N é igual a vezes N, que 2 ao quadrado é 4, então 2 vezes 2 também é 4. E será que isso é sempre verdade? Aqui vai ser verdadeiro. Aqui já não vai ser. Então, isso aqui é uma atividade de exploração, para você perceber que não é verdadeiro. Então, esse é um exemplo de tarefa que o aluno vai concluir sozinho que a potência e a multiplicação não são a mesma coisa, ainda que eventualmente seja. Por exemplo, 1 meio elevado a 3 é 1 oitavo, e aqui é 3 meios, é diferente, certo? E aí ele fala outras coisas. Também tem tarefas mais assim abstratas. Olha essa outra tarefa que ele dá como exemplo. Supõe que queres comunicar, português de Portugal, a um aluno de um país distante, ou mesmo, quem sabe, o extraterrestre, como são os alunos da tua turma. Então, primeira etapa, preparação das questões. Discute com os teus colegas sobre que dados físicos, sociais, culturais devem entrar na caracterização do aluno típico. Como pensas que vai ser o perfil do aluno típico da tua turma? Será necessário traçar um perfil para os rapazes e outro para as moças? Por quê? Então, é uma tarefa de investigação um pouco diferente, né? Ver se continua, não? Então, isso é a ideia da investigação matemática, certo? Conseguiram entender essa contribuição aqui? Eu estou falando várias ideias diferentes, porque investigação é uma das correntes, tá? Tem gente que pensa diferente, certo? Tem gente que tem outras ideias a respeito de ensino, certo? Então, eu estou falando de uma corrente. Deixa eu ver aqui que é o próximo. Agora, eu quero falar sobre um assunto que, assim, é um pouco diferente, porque não está falando de ensino, porque não sei se vocês percebem, quando eu estou falando de investigação matemática, eu estou falando de ensino. Isso aqui eu estou falando de ensino. Eu não estou falando propriamente de educação. Certo? Ainda que isso aqui faça sentido, isso aqui é ensino, não é educação. Aí vai para um cara que esse cara é fantástico, e ele é casado com uma brasileira, eu já até falei dela, a professora Miriam Penteado, só que ele é da Islândia, tá? É um cara chamado Olli Skogulmose.
ele vive aqui no Brasil, inclusive tem orientandos de mestrado lá em Rio Claro, que a Miriam já foi coordenadora. Ele é da Islândia, só que é casado com uma brasileira, tá? Então, ele fala da chamada educação matemática crítica, certo? O que seria uma educação matemática crítica? Bom, primeira coisa, a gente tem que entender que os pesquisadores têm modos de conceber o mundo diferentes. Então, você tem pensadores que têm algum viés pós-moderno, você tem pesquisadores que têm um viés mais marxista, você tem pensadores que têm um viés mais tradicional, mais cartesiano. Então, as formas de pensar dos pesquisadores devem ser respeitadas, porque eles não estão fazendo isso por militância, mas sim por concepção de mundo. Tá? O Olis Covesmose nunca falou nada de marxismo e nem de nada. Tá? Ele fala, apesar que seja nítido o que ele fala, ele defende que o modelo tradicional de ensino pode e deve contribuir para uma cultura de obediência e submissão com sentido. Então, ele critica isso. Ele considera tradicional as práticas fundamentadas na resolução de problemas estruturados como uma sequência de ordens. Resolva, calcule, etc. Onde as atividades são descontextualizadas e o material é pouco variado. Para ele, o ensino é desprovido de cidade. Então, o Olle, ele fala na educação crítica como orientada nos interesses da emancipação do ser humano. E ele fala da educação matemática crítica como aquela que é preocupada com o desenvolvimento da capacidade de agir do cidadão, baseada no empoderamento, dar poder ao sujeito, dinamizar suas potencialidades, muni-lo de poder para agir, fortalecer, potencializar, conferir autonomia e autocapacitar. Então, o Olle, ele propõe uma educação matemática crítica. Isso aqui é muito parecido com quando Demerval Saviani propõe a pedagogia histórico-crítica. Ele critica tudo que vem e propõe uma pedagogia histórico-crítica, e o Demerval não fala muito de metodologia. Para o Demerval, o ensino do conteúdo é importante. Para o Olle, é um pouco diferente, porque o Olle não fala que você deve ou não deve ensinar o conteúdo. Ele não entra nesses detalhes com muita profundidade, mas ele fala na educação matemática crítica para dar poder para quem está aprendendo. E ele fala, isso aqui é bem interessante, que ele fala que o que não é educação crítica. E ele classifica o ensino da matemática em 3 grupos. Isso é bem interessante, porque, ainda que eu não concorde 100% com o Olle, tá? Eu acho que essa classificação é muito legal. Tá? Ele critica a educação do estruturalismo, do pragmatismo e da orientação ao processo. Bom, antes de falar do estruturalismo, o maior nome da educação estruturalista do mundo é o Jean Piaget. Piaget é o maior nome da educação estruturalista do mundo. Certo? Então, que existiu no Brasil nos anos 60, 70 e fracassou. Era baseado em estruturas. Trouxe muita coisa boa. O grande problema é que demonizaram a educação, a matemática moderna, que foi esse movimento, e depois sumiu. Né? Teve muita coisa boa na educação, na matemática moderna, que trouxe para o ensino, como o uso da linguagem dos conjuntos, como algumas ideias sobre funções, infelizmente, foi demonizado. Então, ele fala que o estruturalismo é o conhecimento dos estudantes construído a partir de estruturas e conteúdos definidos independentemente dos alunos. Currículo linear passado aos alunos, certo? Então, você tem o que vai ensinar,
e você vai ensinar o aluno aquele conteúdo, tá? Quando eu citei o Piaget, não foi para criticar o Piaget, mas o Piaget, ele, quando ele fala de ensino, ele tem o ensino e ele quer passar o ensino para o aluno, e não depende de qual aluno que é, tá? Eu admiro muito o Piaget, só para dar a minha opinião. Eu acho que, quando ele fala da epistemologia genética, eu acho que aquilo é perfeito. Quando o Piaget fala que um aluno só vai aprender quando você põe um desafio e ele tem que superar aquele desafio, talvez até com uma pequena dose de desconforto, porque quando ele faz essa superação, ele chega num outro nível. Então, ele fala da epistemologia genética. O conhecimento funciona quando você supera o que você sabia antes, através desse nível de desafio que seja possível de superar. Pragmatismo, o maior nome do pragmatismo na educação é o Dewey, né, que foi o cara que criou, foi o primeiro dessa corrente que chama de escolanovismo. O Dewey, ele foi o primeiro que falou em métodos ativos, esse tipo de coisa, tá? E ele é baseado numa lógica norte-americana, no American Way of Life. O Dewey era americano, e o pragmatismo tem tudo a ver com os norte-americanos. Pragmatismo é uma filosofia onde tudo tem que ser útil. Tudo tem. Para que serve isso? Tá? Então, quando você fala que alguém é pragmático, é quando a pessoa quer saber para que servem as coisas. Tá? E o pragmatismo, ele é muito forte na pedagogia nova. Né? Então, a essência da matemática está em suas aplicações, ou seja, fora das estruturas matemáticas orientadas em problemas. Sabe aquela ideia, para que serve aprender isso? Então, para o olho, isso não é uma educação matemática crítica. Outra é a chamada orientação ao processo. Tá? Essência da matemática está nos processos de pensamento, na capacidade da reinvenção, compreendendo uma matemática como atividade humana, valoriza os processos de pensamento que conduzem aos conceitos matemáticos. Essa orientação ao processo é mais moderninho, né, em relação às outras duas anteriores, mas o Olli também diz que não é uma educação crítica, certo? Ele fala que a educação crítica é aquela em que o conhecimento é construído através de diálogo. Os alunos e os professores controlam o processo educacional com atitudes democráticas. A estrutura curricular é construída estabelecendo a aplicabilidade dos assuntos, os interesses atrelados aos assuntos, os pressupostos sobre quais foram gerados os conceitos, as funções dos assuntos e suas limitações. O processo de ensino e de aprendizagem é direcionado a problemas relevantes da perspectiva dos alunos, próximo de suas experiências e seu quadro teórico, tendo uma relação com problemas sociais. Certo? Aí ele ainda fala, ele calcula que os alunos faz 10 mil problemas do ensino fundamental ao médio, 10 mil exercícios, e é baseado em comando. E ele acha que esses exercícios dificilmente atendem os objetivos registrados nos programas curriculares. Ou seja, ele está falando que a gente sabe. Aqueles exercícios não vão fazer os alunos aprender a nada. Tá? E a gente sabe, quem dá aula de matemática sabe que os alunos não estão aprendendo. Onde encontramos referência ao desenvolvimento de criatividade, raciocínio lógico, capacidade de resolver problemas. Contudo, eles devem ter algumas similaridades com outras tarefas rotineiras que algumas vezes são encontradas na produção e na administração. Certo? E ele faz uma sugestão de aplicação. Trabalha com projetos e abordagem temáticas, ele fala em outras coisas, certo? Alguma pergunta sobre a ideia do Olli? Que o Olli está falando de educação matemática, tá? Ele não está falando de método nenhum. Ele está falando de como você entende que a educação é, certo? Se alguém tiver alguma pergunta sobre a ideia do Olli, vale a pena ler sobre o Olli, tá? Ele tem livros em português. Eu acho que ele não tem artigo disponível na internet. Mas se você tem um livro bem famoso dele, Olli Scovesmose. Olha, tem até a foto dele. O Olli Scovesmose
Se alguém for para o Rio Claro, lá vai encontrar ele demais, porque ele é casado com a Miriam. Ele escreveu esse livro aqui. Educação Matemática Crítica. É um livro bem legal, tá? Ele escreveu sobre educação crítica também, certo? Esse livro aqui. Não estou conseguindo clicar nele, mas deve ser baratinho também, é bem legal, tá? Esse livro tem Educação Matemática Crítica, a questão democracia, e um convite à educação matemática crítica, educação crítica, o Ceflex, a reflexão na educação crítica, tem bastante coisa do Olli falando sobre educação crítica, certo? Mesmo que você não concorde com esse pensamento dele, vale a pena, certo? Bom, como o tempo está muito curto, e eu quero encerrar, eu vou pular esse texto que eu peguei da dona Lourdes no Chique, sobre resolução de problemas, tá? É um texto da dona Lourdes, que é muito bom, certo? Depois, se vocês quiserem dar um ler, depois tem um texto meu, que eu coloco algumas coisas, e eu quero falar do Elon Lages Lima, tá? O Elon Lages Lima, talvez vocês conheçam de falar, ele é bem famoso, ele morreu em 2016, ele é um professor do IMPA, trabalhou a vida inteira no IMPA, é um cara muito famoso, tanto no Brasil quanto no exterior. Ele é um matemático puro que se dedicou ao ensino da matemática. Ele é muito crítico, muito ácido, muito rigoroso. Ele é lá do Rio de Janeiro, né? Ele viveu lá a vida inteira, fez doutorado na Universidade de Chicago, voltou para o Brasil e trabalhou a vida inteira com ensino e também matemática de alto nível, tá? Ele é completamente diferente de todos os outros que eu falei, porque ele não se inclui como educador matemático, ele fala que ele trabalha com ensino. E como ele é um matemático puro, de altíssimo nível, ele rejeita algumas coisas da corrente da educação matemática. Tá? O Elon, ele coloca que tem três três elementos no ensino da matemática: conceituação, manipulação e aplicações, certo? Então, vamos lá. Eu acho que isso é fundamental para nós, professor, entender. Quando você vai ensinar um conteúdo, você tem três coisas. Você tem que ensinar os conceitos. O que é um ângulo? O que é uma equação? Quais são as propriedades da potência? Quais são as relações entre os lados, entre os ângulos de um paralelogramo? Esse tipo de coisa são conceitos. Por exemplo, até um número elevado a zero é 1. Isso é um conceito, certo? Conceito é uma ideia matemática. Então, conceituação é importante. Muitos alunos estão lá fazendo exercício e não sabem o que é aquilo. Eu já vi muita gente fazendo igual macaquinha mestrado, 1/4 mais 1. O aluno não sabe o que é uma fração. 1/4 é 1/4, uma coisa dividida em 4. E o inteiro é 4/4. Então, 1/4 mais 1 é 5/4. Tem gente que faz mínimo multicomum, parará, não tem nenhuma necessidade. É simples. Se o aluno domina o conceito, ele não precisa fazer conta nenhuma. É muito elementar. Outro exemplo, tá? Para mostrar esse de fração, o melhor exemplo que tem. Ó, 1/3 mais 1/6. Ora, 1/3 são 2/6. 1/3, 2/6 é a mesma coisa. 2/6 mais 1/6, 3/6. 3/6 é o meio. Então, não domina o conteúdo, ele não precisa fazer conta. Ele sabe o que ele está fazendo. Então, às vezes o aluno vai fazer aquilo lá, traçando o mínimo multicomum, não sei o quê, onde não precisa, porque ele não domina o conceito. Eu dei um curso de formação de professores e pedi para verificar, eu vou pegar o exemplo, verificar que x igual a 2 era a raiz daquela equação. E tem muitos professores
resolver a equação. Não precisa. Se eu quero verificar que x igual a 2 é a raiz daquela equação, eu substituo 4 mais 6, 10, menos 10, 0. Beleza, é a raiz. Então, quando você domina o conceito, você faz as coisas muito melhores. Não tem como fazer um exercício sem conceito. Depois, inclui a manipulação. A manipulação são as contas. Fazer conta. Ela é importante. Depois você aprendeu o conceito. Fazer conta. Resolver equação, somar fração, resolver expressão numérica, desenvolver produto notável, fatorar, construir desenho com ré com passo. Então, isso tudo é manipulação. E, por último, a aplicação, que para o Elon é diferente, não é uma aplicação na vida real, é uma aplicação na própria matemática, que é, por exemplo, resolver problemas. Então, coloca que esses são os 3 elementos do ensino da matemática. Você ensina os conceitos, ensina como é que trabalha as contas lá com eles, e mostra como que funciona a resolução de problemas. Esse texto é bem interessante. Ele fala conceituação, manipulação e as aplicações, certo? Na aplicação está falando, são empregos nas noções e teorias matemáticas para obter resultados, conclusões e previsões, situações que vão desde problemas triviais do dia a dia a questões mais sutis que surgem em outras áreas, certo? Não é só aplicação prática, tá? O Elon é bem legal, que ele causa um pouco de impacto em quem está acostumado com umas verdades que são faladas no nosso meio. Então, ele é um cara extremamente competente. Esse texto eu pus o link para vocês, que é bem legal, eu pus lá também, que ele chora o bambu. Quer ver? Deixa eu... Eles fizeram uma análise de livros didáticos, certo? Esse livro é bem legal. Exame de textos para matemática no ensino médio. Eles pegaram e analisaram 30 coleções, o livro tem 470 páginas, 30 coleções de livros didáticos anterior a 2001, dos anos 90. E eles concluem que tudo horrível, certo? Ele contém uma apreciação de 36 volumes, constituído 12 coleções, de 12 coleções de livros didáticos ao ensino médio, certo? Foram feitos pelos professores, tal. Quer ver o que ele fala? Na verdade, a análise não se restringe a apontar acertos e defeitos. Aí ele fala, quer ver? E ele fala o seguinte, portanto, o nível e a qualidade de ensino e, consequentemente, a formação adquirida pelo aluno dificilmente serão superiores ao nível e à qualidade dos livros disponíveis. Aí ele fala ali, ó. Deixa eu ver aqui, eu mostro. Não, e se você ler isso aqui, você vai gostar. Olha como eles analisam, ó. Vou dar um exemplo, só um exemplo, não vou ler tudo. Números reais. Apresentação obscura. Não há menção a medidas. Deseduca e mistifica. Está falando de todos os 12 coleções. Exemplo, raiz de 2 tal é irracional porque não é decimal periódica. Quem garante isso? Ou então, A é menor que B quando B está à direita de A na reta. Como saber se raiz de 10 é menor que π ou não? Então, ele critica tudo. Ele é crítico a essas coisas. É bem legal ver a crítica dele para a gente não seguir a crítica, não fazer errado, para a gente seguir as ideias dele. Função quadrática. Parábola não é definida geometricamente, nem não é feita a conexão com a curva de mesmo nome estudada na terceira série. Então, tem um monte de coisa criticando. Ele fala... Ele faz
críticas bem pesadas ao ensino, de todos os assuntos. É bem legal de ler esse texto, tá? E foi nesse texto, exame de textos, que ele criou essas 3 ideias: conceituação, manipulação e aplicações, tá? Eu vou abrir agora, caso alguém queira fazer algum comentário, alguma pergunta. Deixa eu mexer aqui na configuração, porque se alguém quiser fazer algum comentário e pergunta, pode fazer. Alguém quer comentar alguma coisa? O microfone está aberto agora para todo mundo. Os comentários e a participação de vocês é bem legal. Uma fala da Jussara foi muito interessante. Se alguém quiser falar alguma coisa. Temos 44 pessoas online. O grande objetivo desse curso é mostrar para os professores que não existe uma única verdade em ensino. Tem várias correntes de pensamento e a gente não precisa acreditar em uma. Só que a gente não pode achar, falar, é tudo pedagogo, não conhece a realidade da sala de aula. Eu vejo muitos colegas fazer isso. E a gente, às vezes, conhece a realidade da sala de aula, mas não tem uma fundamentação teórica. E uma das coisas, você não é obrigado a concordar com nada, mas é bom conhecer. Então, eu recomendo muita leitura de livros. Eu, para me formar o professor que eu sou hoje, eu li muita coisa. E tem coisa que eu concordei, tem coisa que eu discordei. Então, para eu me formar o professor que eu sou hoje, eu precisei de muita leitura, inclusive para poder não concordar com algumas coisas. Eu mudei muito minha forma de pensar. Se vocês pegarem, por exemplo, lá no meu canal do YouTube, tem uma conferência que eu fiz em 2004. Eu penso completamente diferente daquela conferência que eu fiz em 2004. Eu fiz, quer ver? Deixa eu abrir de novo. Eu fiz lá em 2004, fiz uma conferência. Deixa eu ver se vai estar fácil aqui. Não sei se... Deixa eu pôr aí, IESD. Eu fiz uma conferência chamada O Aspecto Sedutor da Matemática. Aqui. O poder sedutor. As melhores oportunidades em Smart TVs. Tem essa conferência, tem esse vídeo que eu gravei lá em 2004. Eu fiz uma conferência para o IESD, e se vocês assistirem, vocês vão ver que eu penso totalmente diferente do que eu falei aqui. Então, eu fui mudando, né? Fui mudando com o decorrer do tempo. Então, é um vídeo interessante. Ele tem 1 hora. Nessa época tinha cabelo, certo? Então, é bem legal. E tem também umas palestras que eu fiz em Guaxupé, que, se vocês colocarem aqui, Guaxupé, essa palestra em Guaxupé é uma gracinha. A palestra que eu dei em Guaxupé em 2001. Eu falo também sobre ensino na prática. Eu levei meus alunos de Botelhos, tá? Alunos meus de Botelhos. Eu levei eles para explicar algumas metodologias que eu usava, de abordagens históricas e tudo mais. E bem legal o que eu fazia aqui, tá? E se quiser assistir, é bem legal, mas também mudei muito o meu pensamento. Esse vídeo é uma gracinha, tá? 2001. A gravação é ruim porque... Ô, Ana, você fala do Dante, ele trabalhava só com Dante, você fala no conteúdo ou em ensino? Porque o Dante, ele tem um único livro chamado
Didáticas de resolução de problemas, que fala de ensino. Pode falar, Lília. Oi, Otávio, boa noite, tudo bem? Oi. Sim. Eu estava vendo você falar aí de contextualização, né? Oi, Lília! Oi, Saudade! Também. Desculpa. Eu estou trabalhando com os alunos do primeiro ano, tentando ensinar conjuntos, né? Uhum. Aí, a maneira mais fácil que eu consegui deles entender é primeiro mostrar que conjuntos são coleções. Uhum. Aí fiz eles montarem lá uma exposição de coleções deles. Aí ficou bem prático para eles entenderem o que era conjuntos. Aí, quando a gente entra em conjuntos numéricos, eu já começo com eles lá bem quando os homens eram nômades. Aí eu vou contando a historinha de como que eles começaram a cultivar, a criar as primeiras aldeias, a juntar, depois ver que tudo que eles pegavam, que morria também, eles perdiam. Depois a necessidade da troca das coisas para comercialização. Aí eles entendem bem a necessidade de ampliação de conjuntos, mas é fazendo todo um contexto aí, contando uma história. Aí eles vão bem nisso. Agora, você disse aí, né, do que vai precisar para a próxima, para que você vai precisar disso na vida. Essa tem uma respostinha bem legal para eles, viu? Eu falo para eles que eles vão precisar na próxima prova, e a próxima prova faz parte da vida. Então, é uma escapatória ali. Mas eu acho que o maior problema que a gente está enfrentando agora para poder estar ensinando, e que o Estado, eu não sei se é o Estado de Minas ou se é o geral Brasilzão, né? Eu até gostaria de ter esse conhecimento que você tem aí, literário, que eu não tenho. Mas eu acho que é o tempo. Eles estão montando, principalmente os cadernos mapas, não sei se o mapa não, os guias. Eu não sei se você percebeu que o ano passado, por exemplo, no primeiro ano, o guia do ano passado, ele deixava para ensinar IPA e IPG no segundo ano. Hoje, PA e PG já está no primeiro ano. Então, a turma que foi para o segundo, se a gente segue o que é passado lá para a gente, a turma do segundo ano não vai ver PA e PG. Mesma coisa que aconteceu o ano passado com questão de matrizes. Matrizes não foi ensinada no segundo ano, seguindo as orientações do próprio Estado. E esse ano é a primeira matéria que vem em matrizes. E está reduzindo cada vez mais o número de aulas. E a gente está tendo que ser muito rápido, muito conteúdo em muito pouco tempo. E isso é uma coisa que está acabando aí com o que com a nossa estrutura para poder fazer. A gente tenta adaptar, né? Tenta ser mais rápido, passar mais por cima, e só que a gente esbarra em conceitos que a gente tem que ter a formação de conceitos, e aí a gente acaba não dando conta de tudo. Lília, você falou do utilizar na vida. Na realidade, tem muitas respostas da para que eu vou usar isso na vida. Você pode falar, conhecimento socialmente acumulado, desenvolve raciocínio, cai no vestibular, mas eu fico com o que o professor Kiel me ensinou. O professor Kiel falou o seguinte: quando um aluno perguntar para você, ele falou brincando, mas é a melhor resposta. Quando o aluno perguntar para você para que isso serve na vida, você fala para o aluno: você quer aprender? O aluno vai responder que quer. Então você fala: então não enche o saco e faz o que eu estou mandando. Quer dizer, ele fala brincando, ironicamente. Eu já repeti várias vezes para os alunos, porque é um absurdo esse tipo de pergunta, mas é uma pergunta que a gente sempre vai ouvir na vida. Mas então, eu acho que na próxima prova é a resposta do Kiel mesmo. Então é bem legal. Uma pessoa, deixa eu ver, a Joana falou a importância de aceitar e entender como positiva a nossa abundância é importante. Joana, é que nós, como professores, temos que ler a vida inteira, né? A gente não pode permanecer. Muita coisa para a gente aprender, não só do conteúdo,
mas de ensino e do nosso próprio aprendizado. Então, é muito importante a gente estar sempre aprendendo novas coisas e mudando. A minha opinião mudou muito. Hoje, eu sou muito mais a favor de ensinar conteúdo e técnica do que eu era antigamente. Entendeu? Isso por causa de uma mudança de concepção na minha vida. Só que, assim, eu entendo que tem correntes diferentes. Agora, é muito importante que todas as correntes nossas sejam fundamentadas em alguma coisa, ou em uma outra teoria, ou em uma experiência prática nossa que deu certo. Pode falar, Michele. Michele? Tava ligando o microfone. Uhum. Então, vendo tudo isso, eu cheguei um pouquinho atrasada, não peguei desde o início. Eu sou professora dos anos iniciais, na escola com Caldas, e da educação infantil. Então, assim, quando eu vejo essa matemática que você explicou, eu fiquei refletindo sobre o meu aprendizado de matemática, mesmo no ensino médio. O que eu vejo como professora, como que foi a minha formação, né? Foi uma formação muito superficial, aonde os professores, na minha época, não se fazia o diagnóstico para saber o que os alunos sabiam ou não. E eu lembro dos meus colegas, né? Tinham colegas que tinham... Eu achava que eu estava com dificuldade, mas eu sempre tirei nota boa em matemática, porque eu gostava muito. E tinha colegas meus que tinham dificuldade daquilo lá do começo, mas bem do começo mesmo. E aí a gente fazia grupo de estudo. Eu morava na zona rural e uma vez por semana eu estudei em Botelhos, ficava à tarde em Botelhos, a gente fazia grupos de estudo a pedido da professora mesmo. E aí eu lembro de alguns professores de matemática que eu tive que trabalhavam o conceito. Então, assim, estava estudando matemática, se alguém chegasse perguntando o que você está estudando em matemática, eu não ia saber se era sólidos geométricos, se era geometria, eu não saberia dizer. Eu entendi o que o professor explicava, mas porque eu não tinha dificuldade de aprendizado, né? E o que eu vejo, faltava muita didática em sala de aula. Eu sei que hoje em dia ainda tem, e aí a gente entra nessa questão do estudo, né? Porque às vezes entra-se numa sala de 9º ano, de 1º ano de ensino médio, e os professores têm dificuldade para passar a questão dos conceitos matemáticos, de realmente fazer o aluno vivenciar a matemática no dia a dia, porque às vezes esse professor não tem um preparo, né? Ele não sabe entender que os alunos eles têm uma progressão para ter o conhecimento da matemática, e às vezes essa progressão não aconteceu nos primeiros anos. E aí, o que eu vejo, por exemplo, lógico que a pandemia complicou tudo, mas eu nunca peguei uma turma, a maioria dos meus anos de atuação, nos anos iniciais foi 4º ano, em que eles chegassem desenvolvidos no 4º ano, tendo o conceito da divisão e a prática da divisão. Eles não chegavam no algoritmo da divisão. E aí, quando eles chegavam assim para mim no 4º ano, a dificuldade para introduzir a divisão para eles era enorme. E na minha inexperiência, no começo, né, faz 10 anos que eu atuo em sala de aula, foi essa frase: não se ensina conceito para os alunos, você ensina os alunos na prática, né? E essa foi a minha orientação. E eu, inexperiente, tudo, porque a gente faz a faculdade, mas a gente aprende fazendo com os alunos no dia a dia, eu não concordei, mas falei, tá bom, né? Só que aí, por fim, eu mesmo burlei o sistema da escola. Eu falei, não tem como você não explicar para os alunos o que é a tabuada, por exemplo. Né? Tem que explicar, porque na nossa época a gente tinha simplesmente que decorar. Você era obrigado a decorar, mas ninguém te explicava que 2 vezes o 4 é o 4 mais 4, simplesmente te mandava decorar, né? E aí eu tive que mudar o meu sistema de ensino, quando eu via que os alunos tinham muita dificuldade, e ir para a parte do concreto. Matemática, para mim, principalmente nos anos iniciais, e eu vejo que também nos anos finais é muito importante, que às vezes abandona essa questão do concreto.
ir para o chão com os alunos com tampinha de garrafa PET. Quando ela falou da questão dos conjuntos mesmo, né? Divisão, para mim, e multiplicação foi na base dos conjuntos, dando caneta de quadro branco que dava para apagar, forrei o chão com plástico, eles faziam as propostas deles em grupo, cada um mediava os seus colegas. E aí eu consegui um proveito muito grande com os alunos, quando eu fui para essa parte do material mesmo, do concreto. E aí eu vendo tudo isso, eu vejo que me falta muito conhecimento em matemática, por isso que eu entrei, né, assim, porque eu sei que às vezes não é muito voltado para os anos iniciais, o Estado tem essa questão, né, agora principalmente, mas eu quero avançar para poder entender como é lá para frente, para saber o que mais eu posso estruturar nos anos iniciais para os alunos. Michele, uma coisa importante, muito importante mesmo, é que você pode ensinar de forma tradicional, só lá na lousa, ou com material concreto, bem feito, ou você pode ensinar só na lousa e com material concreto, mal feito. Sim. Só que não ensinar conteúdo é ensinar mal feito, porque o que adianta o aluno fazer divisão se ele não sabe, por exemplo, que a divisão é inversa à multiplicação? Exatamente. Se o aluno sabe que a divisão é inversa à multiplicação, ele, por exemplo, eu quando dava aula nas séries iniciais, por exemplo, 300 dividido por 75. Eu mandava os alunos indo somando 75 até dar 300. 75 mais 75 mais 75 mais 75, 4 vezes, ele chega. Então, 300 dividido por 75 é 4, e se eu somar 4 parcelas de 75, dá 300. Se o aluno não tem a teoria, não tem o conceito, ele não consegue fazer divisão. Você pode fazer isso com material concreto, como você falou que faz, e eu acho que faz bem feito, ou você pode fazer isso tradicional, não tem problema. Cada professor tem o seu jeito, sua estrutura. Agora, tem que decorar a tabuada. Não tem como não decorar a tabuada. Tabuada é essencial. Tem que fazer, tem que ensinar o que é divisão, como inversa, multiplicação, os significados da divisão, porque, só para dar um exemplo, tem vários significados cada operação. Vários significados. Quando você vai ensinar subtração, subtração não é só tirar. Subtração pode ser comparar, pode ser completar. Se você ensina para o aluno que subtração é tirar, o aluno vai... Você dá um problema assim. Joãozinho perdeu 10 canetas. Hoje, Joãozinho tem 20 canetas. Quantas canetas Joãozinho tinha? Joãozinho tinha 30. Você faz uma adição. Se o aluno não sabe o significado da subtração, ele vai só na decoreba, ou ele não entendeu o conceito, ele vai fazer uma subtração. E aí ele vai chegar no resultado errado. Cirleia, você quer falar? Pode falar. Boa noite a todos. Desculpe de estar entrando tão em cima do horário, mas o que toda a colega falou aí realmente é verdade. E assim, eu sou uma professora de matemática que eu tenho orgulho de falar que eu vim de um projeto Acertando o Passo e a Caminho à Cidadania. E fui cursar matemática sem saber que existia racionalização de denominador. E consegui formar, fiz os 3 anos sem dependência, sem nada. Porém, eu tive que estudar muito sozinha para aprender. E eu trabalho atualmente no ensino médio, né, já tem um bom tempo, eu procuro ensinar conteúdo matemático, teoria. Eu me esforço o máximo de ensinar teoria. Um exemplo básico, que nosso horário está fechando, a palavra produto. Produto, né? Produto, na língua portuguesa, é um celular, é qualquer objeto. Produto na matemática é resultado da multiplicação. Então, saber a linguagem matemática é fundamental. E é o que a maioria
desculpem os colegas, mas a maioria dos professores tem dificuldade de ensinar. Aí, quando nós chegamos nos vestibulares, nos concursos, tá lá, o produto de 2 números é 50, um deles é 10, qual é o outro? Não sabe, porque não sabe que produto é resultado de multiplicação. Então, eu sou uma professora que valorizo muito o ensino de conteúdo. Sirlei, eu ia falar isso na fala da Michelle, você tem que ensinar o nome das coisas. Não ensinar o que é um produto para o aluno é trágico, porque o aluno vai usar isso toda hora. E eu ressalto muito essa palavra, não só produto, mas quociente, diferença. E, Maria Fernanda, mas a subtração também não é só... Às vezes, você tem um problema de diferença que você faz com mais. Por exemplo, a diferença de um número e 5 é 10. É claro que a diferença é a subtração. Só que você resolver o problema de subtração, você vai fazer uma adição. Então, é complicado. E os professores das séries iniciais precisam entender isso. Aí, o livro do Dante, Didática da Resolução de Problemas, é muito importante nisso. Tem texto do significado das operações da professora Lourdes Unuchique. É bem interessante saber isso. Mais alguém quer... Ah, quem não se identificou, por favor, se identificar no chat para a lista de presença. Tá? Mais alguém quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Otávio, eu acho que o interessante é a gente passar para os alunos várias maneiras de se fazer uma coisa, porque cada um entende de uma maneira diferente. Agora, quando eu estudei, a dona Zelena era minha professora, eu perguntava, mas por quê? Porque é assim que eu passei, regra, pronto, acabou. Eu posso fazer de outra maneira? Não, não foi assim que eu ensinei. Então, a gente tem que dar essa abertura de pensamento e de busca de conhecimento para eles e entender que cada cabeça pensante pensa de uma maneira diferente. O importante é a gente chegar no mesmo resultado, independente da forma que a gente pensa ou monta. Então, a hora que eu ensino, eu já falo, você pode fazer assim, assim ou assim. Eu acho que é uma coisa muito válida e importante. Lília, isso é perigoso, porque o aluno precisa dominar, às vezes, todas as técnicas. Porque se ele não domina a técnica é aquela parte, quando a gente fala de conceituação, manipulação e aplicação. Então, às vezes, você precisa obrigar o aluno a fazer exatamente aquela técnica, que é uma técnica importante para resolver uma classe de problemas. Então, eu, geralmente, quando estou ensinando, por exemplo, sistemas, o aluno precisa aprender o método da adição e o método da substituição, porque cada um vai ser útil num contexto. Então, eu ponho na prova, resolvo pelo método da adição. Se ele não faz para aquele método, ele está fazendo errado. Então, uma das coisas importantes na matemática é ensinar técnica. A técnica é um dos elementos, não é o único. É claro que é interessante, em resolução de problemas, você permitir vários caminhos, mas é muito importante a gente forçar que os alunos aprendam cada uma das técnicas para que depois, no futuro, ele escolha a que for melhor para ele. Concordo plenamente, tanto que a gente tem que ensinar todas. O que eu estou querendo destacar aqui é que o professor ele precisa conhecer várias técnicas. Sim. Ele não pode agarrar numa só e fechar aquilo, não. Não pode fazer assim, porque não foi assim que eu ensinei. Isso não é resposta que se dá para aluno. Então, o professor ele tem que conhecer várias técnicas. Sim. E agora, frisar para o aluno que ele tem que ler título. Se ele lê título, ele vai saber aonde ele pode abrir e onde ele tem que usar a técnica definida. Sim. Não, concordo. Alguém mais quer falar alguma coisa? Ana Paula, quer fazer algum encerramento? Não sei se o Gilbert quer falar alguma coisa, Priscila. Não sei se tem mais alguém do Praia. Eu vi só o Gilbert e a Priscila. Não vi mais ninguém. Ana Paula, quer falar alguma coisa, você ou a Priscila? Não sei se elas estão me ouvindo.
Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. A gente aqui gostou bastante. O Bruno e eu, a gente está acompanhando aqui da sala, tá? Sejam muito bem-vindos ao curso. E eu enviei no e-mail de alguns de vocês que entraram na inscrição hoje, tá? Enviei o link para vocês entrarem no grupo. À medida que vocês forem entrando, a gente vai tentando colocar no grupo, mas hoje realmente não deu tempo de colocar todo mundo que entrou, tá? Mas sejam muito bem-vindos. Então, eu acho que é isso. A gente vai encerrar. Quero agradecer a todos e estamos indo. Semana que vem a gente continua. Desculpa se algumas horas foi monótono. É difícil, eu estou acostumado ainda a aula de matemática, naquela construção conceitual, então é bem difícil dar aula assim, mas a gente vai acertando. Muito obrigado e tchau a todos. Muito obrigado. Só vou ficar aqui para interromper a gravação. Demora um pouquinho. Tchau a todos, muito obrigado. Não foi monótono, viu?